Então, viagem no tempo. Isso é possível? Sim, é possível. E aí, peixe, tudo certo? No vídeo de hoje eu vou te mostrar a matemática por trás do episódio 3 da série Mundo Mistério do Castanhari na Netflix. A matemática da viagem no tempo. Vou te mostrar tudo que o episódio não te mostrou. E eu digo mais, eu vou te explicar essa matemática com coisas que tu já aprendeu no ensino médio na escola, com fórmulas muito fáceis. A gente vai deduzir aqui uma coisa chamada fator de Lorentz, que vai nos ajudar a calcular a viagem no tempo. Mas antes de mais nada, eu já te adianto, o episódio ele é simplesmente magnífico, ele é fantástico, ele é de uma simplicidade, ele pega a teoria do Einstein lá da dilatação temporal e transforma de maneira que tu consegue visualizar muito bem o que está acontecendo, mas como todo episódio que se propõe a divulgar a ciência, ele não é completo. Então com esse vídeo de hoje eu quero te mostrar um pouco mais da complexidade da teoria, só que ainda assim de forma simples, de modo que tu entenda matematicamente a viagem no tempo, ok? Então vai lá na Netflix, assiste e volta aqui, eu espero. Então, viagem no tempo. Isso é possível? Sim, é possível. Para o passado? Não. Parece que existem algumas coisas nas equações que te impedem de viajar para o passado. Hipoteticamente falando, é impossível. Agora, para o futuro, não só é possível, como acontece a todo momento. Toda vez que tu usa um GPS, tu usou o satélite do GPS para te mandar o sinal. O satélite, por estar numa altura muito grande, com uma velocidade muito alta, ele está constantemente viajando no tempo, de modo que os engenheiros e os cientistas que constroem e cuidam do satélite precisam diariamente corrigir o relógio desse satélite para dilatação temporal, ou seja, para os efeitos de viagem no tempo. E para isso eles usam as equações do Einstein e inclusive usam uma que eu vou te mostrar hoje neste vídeo, que é muito fácil da gente deduzir. A gente vai deduzir matematicamente essa fórmula, ok? Antes disso, deixa eu só te relembrar o que aconteceu lá e te explicar coisas que o Castanhari talvez não tenha explicado ou não tenha deixado muito claro no vídeo dele, que é o seguinte. Lembra do trem do Einstein, do experimento do trem? Um trem está viajando e dentro do trem alguém faz um experimento de ligar uma lanterna que está posta no chão e a luz dessa lanterna vai ser disparada da lanterna, bater num espelho que está no teto do trem e voltar para a lanterna, certo? Agora, uma pessoa que enxerga esse experimento sendo feito de fora do trem, como o trem está passando, vamos supor que ele esteja se movendo aqui para a direita. Se ele tiver com uma velocidade muito alta, à medida que a luz sobe em direção ao espelho, ela também anda para a direita, porque o trem todo está se movendo para a direita, certo? Então, quando ela atingir o espelho lá no teto, o espelho vai estar já mais deslocado. Então, ela vai fazer um movimento triangular, diferente daquele movimento em linha reta observado por uma pessoa dentro do trem. Agora, algo que o Castanhari não te falou é o segundo postulado da teoria da relatividade. O postulado diz que a velocidade da luz é a mesma para qualquer referencial inercial. Ah, meu Deus do céu, não sei o que isso quer dizer, pelo amor de Deus. Falou, inercial, não sei mais, não quero mais entender, não sei mais, não sei o que aconteceu, acabou, não sei o que aconteceu, acabou, minha vida, não sei, mas não vou entender, eu não sei física, odeio física, te odeio. Calma, vamos lá. Referencial inercial nada mais é do que um referencial que tu adota para observar o experimento sendo feito. E esse referencial ele não está acelerado. Quer dizer, tu dentro do trem, se o trem está se movendo sempre na mesma velocidade, não está acelerando, tu pode considerar isso como um referencial inercial. Tu observando de fora do trem, tu está parado na estação, tu está se movendo com um movimento acelerado? Não. Então esse também é um referencial inercial. Então, tá de boas. E de novo, o que diz o postulado? Que tu tem que medir sempre a mesma velocidade da luz, porque a velocidade da luz é a mesma, independente do referencial inercial. Não importa se tu está dentro do trem ou fora do trem, a velocidade da luz vai ser a mesma sempre. Sacou? Só que daí fica uma coisa estranha. O cara que está dentro... Como a velocidade da luz é sempre a mesma, o cara que está dentro do trem viu a luz fazer este movimento. O cara que está fora do trem viu a luz fazer este movimento. Qual dos dois é maior? Qual a luz andou mais? Qual é a maior distância? Esse aqui, certo? Mas se ela tem a mesma velocidade nos dois, como é que num ela andou mais do que no outro? É porque o
tempo foi diferente. O tempo está passando diferente para quem está dentro do trem e para quem está fora do trem. Sacou, velho? Então tá, sem mais delongas então, vamos para a matemática da coisa, vamos entender matematicamente, vamos pensar que nem o Einstein pensou. O que a gente percebeu? Que o tempo ele passa diferente naquele referencial que está em movimento em relação ao referencial que está parado. Então a gente quer relacionar o tempo da pessoa que ficou fora do trem, que observa tudo acontecer na estação, a gente quer relacionar esse tempo com o tempo da pessoa que está dentro do trem, que é a pessoa que faz o experimento da luz, do caminho da luz lá dentro do trem. Mas a gente sabe que no nosso dia a dia, esses dois tempos são iguais, certo? Ninguém entra num trem e viaja para o futuro, não acontece isso. Então, no dia a dia, esses tempos são exatamente iguais. Mas o Einstein nos mostrou que conforme a velocidade do trem aumenta, se essa velocidade for muito, mas muito alta, próxima à velocidade da luz, vai existir um fator aqui nessa equação, que a gente vai chamar de fator gama, que vai fazer com que esses dois lados fiquem diferentes, com que o tempo dentro do trem passe de forma diferente do tempo dentro do trem. E é isso que a gente vai encontrar, esse fator que depende da velocidade, qual a velocidade que o trem tem que estar para que esses efeitos de viagem no tempo sejam perceptíveis. Vamos descobrir quanto é que vale esse fator gama. Então, me acompanha comigo aqui na matemática na tela. Olha só, eu vou usar, inclusive, vocês estão enxergando agora aí já, eu vou usar a mesma imagem que o Castanhari usou na série, tá? Então, o que a gente tem aqui é que esse lado aqui é o caminho que a luz faz observada por alguém que está dentro do trem, e este outro caminho aqui é o que uma pessoa fora do trem observa, o caminho que a luz faz, batendo no espelho lá no teto, aqui, saindo da lanterna lá no chão, batendo no espelho lá no teto e voltando para a lanterna lá no chão. Dentro do trem, mesma coisa, sai do chão, bate no teto, volta para o chão. Ok, então eu vou pegar esse mesmo layout aqui, com essas figuras, e vou tirar o Castanhari, porque o Castanhari não é lá muito bonito, então deixa eu... Pronto, tirei o Castanhari, fiquei só com os dois caminhos observados para a luz. Essa distância aqui, ó, essa distância que a luz percorreu é a altura do trem, certo? Eu vou chamar essa distância de D0. Por quê? Simplesmente porque eu tô afim. D com uma bolinha do lado, ok? Agora, essa distância aqui é a distância que a luz fez da lanterna até o espelho no teto, só que observada por alguém que está fora do trem, certo? Eu vou chamar essa distância aqui de DC, tá? DC. Mas tem mais uma distância que a gente não está vendo aqui. Enquanto a luz saiu da lanterna e chegou até o espelho, o trem estava andando, certo? E o trem estava andando com uma certa velocidade e ele percorreu também uma certa distância. Eu vou chamar essa distância aqui de DT, a distância que o trem andou, enquanto a luz sai da lanterna e bate no espelho, beleza? Agora, eu vou relacionar essas três coisas, porque distância, se tu lembrar lá da escola, distância é igual a velocidade vezes o tempo, o nosso famoso Deus vê tudo e o diabo vê também. Então te cuida, tá, meu velho? Cuidado aí. Mas enfim, esse Deus vê tudo, quer dizer, a distância ela pode ser medida em termos de velocidade e tempo. E é exatamente isso que a gente quer encontrar, uma relação entre os tempos, tanto da pessoa que está dentro do trem, quanto da pessoa que está fora do trem. Será que a gente consegue encontrar essa relação? Consegue? Olha só, tem uma relação na nossa cara aqui que a gente não está enxergando, que é essa aqui, ó. Eu vou destacar essa distância e vou colar aqui, que na verdade é a altura do trem.
Pronto. E vou destacar essa aqui, que é a distância que o trem andou, e vou colar aqui. Perdão pelo meu desenho, era para ter encaixado bem direitinho. Se tudo der certo, a gente encaixa bem direitinho. Mas tá aí, pronto, tá encaixado. Vou apagar esse outro traço aqui, ó, para tu enxergar. Olha isso aqui. A gente tem aqui a distância que a luz percorreu em rosa, vista por alguém fora do trem. A gente tem aqui em branco a distância que a luz percorreu por alguém visto de dentro do trem, e a gente tem aqui em verde a distância que o trem percorreu. Tudo isso num tempo que foi o tempo que a luz demorou para sair da lanterna e chegar até o espelho. Sacou? Beleza, então eu vou copiar esse triângulo aqui. Vamos para uma próxima página e eu vou te mostrar a relação que vai sair daí. Olha só, pronto. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Tá, mas triângulo retângulo eu já estudei na escola também. Sim, tu estudou o famoso Teorema de Pitágoras. Tu lembra disso? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Lembra desse trem? Beleza, a gente vai aplicar isso, que daí a gente encontra uma relação entre essas três distâncias, né? Olha só, a relação fica a seguinte. A hipotenusa, no caso, é o nosso DC. Essa é a hipotenusa. Então vamos colocar aqui. O DC ao quadrado é igual. Os catetos são a distância que o trem andou ao quadrado, mais a distância D0 que a luz fez do chão até o teto, vista por alguém que está dentro do trem. Pronto, encontramos uma relação usando o famoso Teorema de Pitágoras. Agora, vamos botar aqui no canto também, outra equação que tu viu na escola é o Deus vê tudo. Distância igual a velocidade vezes tempo. Se distância é velocidade vezes tempo, cada um desses termos aqui, ó, é uma velocidade vezes um certo tempo, certo? Então vamos substituir isso na fórmula também. Olha só, a gente fica assim, ó. O que é o DC? A distância que alguém viu aqui de fora a luz subir até o teto. Então ela é a velocidade da luz multiplicada pelo tempo que ela demorou para subir, certo? Então vou botar aqui, ó, velocidade da luz é C, não esquece disso. C é a velocidade da luz. Vou deixar anotado aqui no cantinho, aqui embaixo, aqui, ó, para tu enxergar essas coisas. C vezes T. C vezes T, porque, né, velocidade vezes tempo. Essa é a distância que a luz percorreu. Que tempo é esse aqui? Esse aqui é o tempo para a pessoa que está observando de fora do trem. Lembra disso? Beleza. Claro que tudo isso está ao quadrado, porque, né, a hipotenusa está ao quadrado. Igual. O que é o DT? É a distância que o trem andou. Isso é a velocidade vezes tempo. Que velocidade? É a velocidade da luz? C? Não. Agora aqui é a velocidade com que o trem está se movendo. Eu vou chamar isso de V. A velocidade com que o trem se move, multiplicado pelo tempo. Mas que tempo? É o tempo que o trem demorou para se deslocar enquanto a luz vai do chão até o teto do trem. Então é o tempo observado por alguém que está aqui fora, vendo o trem passar. Então é o mesmo tempo. Esses dois tempos aqui, ó, são os mesmos. Ok. Tudo isso ao quadrado, porque isso é um cateto e está ao quadrado. Mas o que é o D0 mesmo? O D0 agora que muda a coisa. Ó. Olha só, agora mudou. O D0 é a distância que a luz vai do teto do chão até o teto, só que é observada por alguém que está dentro do trem. Então, se é observada por alguém que está dentro do trem, o que a gente tem? V vezes T, a velocidade vezes o tempo. Mas qual é a velocidade? É a velocidade da luz, porque é a luz que está se deslocando. A velocidade da luz é C. Porque a velocidade da luz é a mesma, não importa se tu está dentro do trem ou fora do trem. Lembra? Segundo o postulado da teoria da relatividade do Einstein. Mas esse tempo aqui, esse tempo é diferente, é o T0, é o T com uma bolinha. Por quê? Porque esse tempo é o tempo para a pessoa que está dentro do trem. E segundo Einstein, esses tempos têm que ser diferentes. Então, tudo isso ao quadrado. Olha que lindinha essa equação aqui. Olha
que coisa cuti-cuti. Olha que coisa cuti-cuti. Essa equação aqui vai nos dar uma relação entre esses dois tempos, que depende só da velocidade do trem. Quer ver? Ó? Vamos usar álgebra para rearranjar essa equação de maneira que a gente possa enxergar isso melhor. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar tudo que tem t para um lado e tudo que tem t0 deixar do outro. Então, este termo aqui, ó, esse termo a gente vai passar para esse lado de cá. O que esse termo está fazendo? Somando. Então, esse termo vai passar para o lado de lá, diminuindo. Então, vamos lá. Vai ficar assim, ó, c ao quadrado vezes t ao quadrado menos v ao quadrado vezes t ao quadrado é igual a c ao quadrado vezes t0 ao quadrado. Tá acompanhando aí? Então tá. Então, vamos de novo, temos que melhorar isso aqui. Vamos fazer uma coisa. Aqui a gente tem o t que multiplica o c ao quadrado e o t que multiplica o v ao quadrado. Lá na matemática a gente pode fazer uma coisa chamada colocar em evidência. Então vamos deixar o t aqui no canto, ao quadrado. E esse t ele está multiplicando o c ao quadrado menos o v ao quadrado. Se eu fizer a multiplicação aqui do t pelo c e do t pelo v, eu retorno a ter esse termo aqui em cima. Então beleza. Do lado de lá, eu continuo com o meu c ao quadrado vezes t0 ao quadrado. Mas vamos deixar o c e o v todo mundo junto. Então esse c aqui, ó, eu vou passar para o outro lado. Como ele está multiplicando o tempo, ele passa dividindo. Então ele vai passar para o outro lado dividindo. Eu vou ficar com isso aqui, ó, t ao quadrado que multiplica o c ao quadrado menos o v ao quadrado dividido pelo c ao quadrado é igual a t0 ao quadrado. Tá bonito. Eu tenho agora um termo só, que depende só da velocidade da luz e da velocidade do trem, do c e do v. Tá bonito isso. Então vamos fazer o seguinte. Vamos usar mais álgebra, que a gente ainda pode simplificar isso aqui mais ainda. Como que a gente pode simplificar mais ainda? A gente pode escrever assim, ó. O t ao quadrado multiplica. O c está dividindo tanto o c que está em cima e tanto o v. Então a gente pode escrever assim, ó. C ao quadrado divididos por c ao quadrado menos v ao quadrado divididos por c ao quadrado. Se tu está achando muito rápido, diminui a velocidade do vídeo. Se tu está achando muito devagar, aumenta a velocidade do vídeo aí nas configurações. E tudo isso é igual a t0 ao quadrado. E aí fica fácil da gente enxergar o seguinte. C ao quadrado dividido por c ao quadrado dá quanto? Um número dividido por ele mesmo dá 1. Então a gente ficou com uma fórmula bonitinha aqui, ó. T ao quadrado que multiplica 1 menos v ao quadrado divididos por c ao quadrado é igual ao t0. Que fórmula que tá ficando bonitinha. Então a gente tem o tempo... Opa, faltou um ao quadrado aqui. Então a gente tem o tempo fora do trem relacionado com o tempo dentro do trem por um termo estranho, um termo esquisito. Mas eu ainda posso melhorar mais isso, porque tem muito ao quadrado aqui. Deixa eu tirar esses ao quadrado. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos isolar este tempo aqui. Para deixar esse tempo isolado, a gente vai pegar este termo aqui e passar ele para o outro lado. Como ele está multiplicando o tempo, ele vai passar tudo isso, vai passar para o outro lado dividindo. O tempo ao quadrado é igual a... Esse termo todo que está aqui foi para o outro lado dividindo. Então eu vou colocar tudo isso aqui, o 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado, embaixo, ó. 1 menos v ao quadrado por c ao quadrado. Tudo isso multiplica o t0 ao quadrado. E agora, para isolar o t de vez, eu vou tirar esse ao quadrado daqui, passando para o outro lado a raiz. Então eu vou ficar com isso aqui, ó. O t é igual a raiz de 1 sobre 1 menos v ao quadrado divididos por c ao quadrado
vezes t0 ao quadrado. Então, ó, vamos pegar esse termo aqui, colocar aqui em cima e vamos tirar a raiz de todos esses termos. A gente vai ter o seguinte, a gente vai ter o tempo é igual a raiz de 1, continua sendo 1. Agora, aquele termo embaixo ali, ó, eu não consigo tirar a raiz porque a gente tem uma subtração. Então, vai ficar 1 menos v ao quadrado divididos por c ao quadrado. Não consegui tirar a raiz daquilo ali. Que multiplica o t0, que agora eu consegui tirar o ao quadrado porque eu fiz a raiz. Então, olha que bonitinho o que sobrou aqui. A gente tem o tempo fora do trem relacionado com o tempo dentro do trem por este termo aqui, ó, que depende somente da velocidade do trem e da velocidade da luz. Esse termo aqui é o nosso gama que eu falei para vocês no início da nossa resolução. Esse nosso gama aqui relaciona o tempo fora do trem com o tempo que passa dentro do trem. Então, ó, esse fator gama, ele é um número que pode variar de 1 até infinito. Não tem como ele valer menos do que 1, tá? Isso é impossível. Tu pode fazer o teste. Substitui aqui no lugar do v, que é a velocidade do trem, qualquer valor de velocidade. Tu vai ver que fazendo a conta, esse termo gama vai dar sempre igual a 1 ou maior. Então, mas se ele for maior, como é que ele pode ser maior? Se o valor de v, que é a velocidade do trem, for muito alto. Se o valor de v for muito alto, esse termo pode valer 1,5, pode valer 2, pode valer 3, 4, 5. Mas pensa comigo, se esse termo valesse 5, digamos, se o gama vale 5, o que isso significa? Significa que o tempo para quem está dentro do trem vai ser 5 vezes menor do tempo da pessoa que está fora. Digamos que a pessoa dentro do trem fique viajando lá dentro do trem durante 1 hora. Quanto tempo passou fora do trem? Fora do trem, 5 vezes 1 vai dar 5 horas. 1 hora dentro do trem significa 5 horas fora do trem. É uma máquina do tempo. Esse gama, esse fator gama aqui, é chamado de fator de Lorentz e foi usado por Einstein nas equações dele para relacionar os tempos, para achar a relatividade dos tempos, a dilatação temporal. E olha que interessante, esse fator aqui, ele ainda nos mostra umas coisas muito legais. Quer ver? Olha só, acompanha comigo. Olha só. Ah, mas a gente não enxerga esses efeitos de dilatação temporal do nosso dia a dia. Por quê, professor? Por causa desse fator. Quer ver? Olha só, digamos que a velocidade do trem, que está representado ali agora para nós em vermelho, seja a velocidade de um trem, no máximo 200 km por hora. Agora, compara, a gente tem ali dentro, ó, velocidade ao quadrado dividido por c ao quadrado. Compara a velocidade do trem de 200 km por hora com a velocidade da luz de 1 bilhão de quilômetros por hora. Tu concorda comigo que eu ter aqui o número 100 dividido por 1 bilhão não vai ser... Essa divisão vai ser um número muito pequenininho, tipo 0,0000000 alguma coisa? Sim, né? Vai ser um número muito pequenininho. Então quer dizer que esse número aqui vai ser um número muito pequenininho, tipo 0,00000 alguma coisa. Quanto é que vai dar essa conta aqui então? 1 menos um número muito pequenininho, 0,000, vai dar praticamente 1, vai dar 0,99999, que é aproximadamente 1. Então, se eu tiver um número aqui embaixo, nessa conta, que for aproximadamente 1, quanto é que é a raiz de 1? 1. Então, essa conta toda aqui embaixo vai dar 1. E quanto é que é 1 dividido por 1? 1 dividido por 1 é 1. E aí a gente volta para a nossa equação inicial de que o tempo fora do trem é exatamente igual ao tempo dentro do trem.
O próprio termo da equação do Einstein está nos dizendo que a gente não enxerga esses efeitos de dilatação temporal para velocidades muito pequenas, velocidades do nosso dia a dia. Esse efeito só vai se tornar visível quando a gente tiver velocidades muito, mas muito próximas à velocidade da luz. Se a gente voltar na nossa equação aqui, e ao invés de a gente ter a velocidade do trem muito próxima à velocidade da luz, ao invés de a gente ter a velocidade do trem muito pequenininha, se a gente tiver o trem viajando muito, muito rápido, este fator aqui, ó, vai dar um valor considerável, de modo que esta conta toda do fator de Lorentz vai dar um número grande, vai dar um número alto. Faz o teste aí em casa, substitui o valor da velocidade aqui, ó, por um valor próximo da velocidade da luz, tipo 99% da velocidade da luz, tu vai ver que esse fator vai dar um número muito elevado. Mas eu queria te mostrar uma última coisa antes da gente ir embora. E se esse valor de velocidade aqui do trem for exatamente o valor da velocidade da luz? E se o trem conseguisse atingir a velocidade da luz? Será que isso é possível? O que acontece com a fórmula? Será que o tempo congela? O que acontece? Vamos ver. Olha só. A gente vai ter C dividido por C. Um número dividido por ele mesmo. Dá quanto? Dá 1. Deu 1. E quanto é que é 1 menos 1? Dá 0. 1 menos 1 dá 0. Quanto é que é a raiz de 0? A raiz de 0 é 0. E quanto é que é 1 dividido por 0? Não existe. A matemática diz que não existe isso. Olha só, cara, não existe o trem chegar na velocidade da luz. Isso é impossível. O Einstein disse que isso é impossível, a fórmula está dizendo que isso é impossível. Os experimentos no laboratório com partículas em aceleradores de partículas não conseguem nunca chegar na velocidade da luz. A gente consegue acelerar eles a 99,9999% da velocidade da luz. Mas na velocidade da luz, só a luz. Então, será que o tempo congela? Não sei. Eu só sei que quanto mais rápido a gente se move, mais devagar o tempo passa em relação a uma pessoa que não está se movendo tão rápido. Então, meus amigos, mas ô professor, isso não acontece porque nunca a gente vai ter um trem que se mova a essa velocidade, então a gente não sabe se isso é verdade. Não, meu amigo, a gente sabe que isso é verdade. Essa fórmula, essa conta do Einstein já foi muito bem testada diversas vezes em laboratório exatamente com partículas. A gente tem partículas que duram, sei lá, vamos pegar um tempo aqui de vida de uma partícula, 10 segundos. E como assim ela só dura 10 segundos? Tu cria uma partícula no laboratório, eu não sei qual partícula, digamos aqui um muon ou uma partícula tal, enfim. E aí ela dura só 10 segundos. E toda vez que tu cria essa mesma partícula no laboratório, ela sempre dura os mesmos 10 segundos até ela decair, até ela se transformar em outras partículas, ok? Sempre 10 segundos. Mas daí tu bota ela num acelerador de partículas e adivinha, ela dura mais do que 10 segundos. Como assim ela dura mais do que 10 segundos? É porque ela se movendo muito rápido, quase a velocidade da luz dentro do acelerador, para ela lá, também, para ela se passou 10 segundos, mas para nós observando ela aqui de fora, o nosso tempo aqui é maior, segundo a equação que a gente acabou de deduzir. Então, para nós passou mais do que 10 segundos, digamos, sei lá, pode ter passado 15 segundos. A partícula só viveu 10 segundos, mas nós enxergamos ela vivendo durante 15 segundos, porque o tempo para ela passou diferente do que o tempo para nós. Se tivesse um cientista junto da partícula, em cima da partícula, estou viajando agora, mas um cientista em cima da partícula, dentro do acelerador, se movendo a 99% da velocidade da luz, 10 segundos depois no relógio desse cientista, a partícula vai morrer, vai desaparecer, vai se transformar em outras. Mas para nós aqui fora isso vai demorar 15 segundos, porque o relógio daquele cientista está batendo numa taxa diferente do que o nosso relógio. O que o Einstein mostrou para nós, pessoal, é que nós estamos numa coisa chamada espaço-tempo, e essas duas coisas são indissociáveis. Se tu se move no espaço, tu também se move no tempo. E digo mais, nós parados aqui neste exato momento, a gente está parado no espaço, a gente não está se movendo, mas a gente está se movendo no tempo, o nosso relógio continua batendo, a gente continua indo para o futuro. Mas se a gente começa a se movimentar e a gente vai para o futuro,
com uma certa velocidade, que é a velocidade com que o tempo passa. Se a gente começa a se movimentar no espaço, essa velocidade tem que vir de algum lugar. De onde é que ela vem? Ela vem da nossa movimentação no tempo. A gente deixa de se movimentar no tempo tão rápido, a gente passa a ir para o futuro mais devagar, o nosso relógio começa a bater mais devagar para a gente poder se movimentar no espaço. Então, a gente se move sempre com uma velocidade que a gente consegue tirar do tempo para poder transformar isso em velocidade no espaço. Se a gente para no espaço, a velocidade no tempo aumenta. Então, o espaço e o tempo estão relacionados. Quanto mais rápido tu se move no espaço, mais devagar tu se move no tempo. E é assim que tu viaja no tempo. Então, se tu chegou até aqui e ainda não assistiu o episódio do Castanhari, vai lá que eu tenho certeza que essa parte toda tu vai entender muito melhor. Esse episódio aqui, esse nosso vídeo serviu para tu entender a matemática que ele não te mostrou no episódio. E se tu gostou do que tu viu aqui, quer ver mais vídeos como esse, não deixa de botar o like aqui embaixo, se inscreve no canal e faz mais uma coisa para mim. Comenta aqui embaixo, #live, se tu quer que eu faça um vídeo comentando contigo ao vivo todos os episódios da série do Castanhari, porque eu assisti todos e eu vou te dizer, eu tenho coisas para comentar sobre todos os episódios. A gente pode fazer isso numa live, interagindo comigo, eu contigo nos comentários. O que tu acha? Se sim, deixa nos comentários aqui, #live. Então, mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima, meu amigo.